como cada pedido, Deus, de oração, que o Senhor possa, Deus, estar, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, atendendo, Deus, inclinando os teus olhos a cada pedido de oração, os teus filhos, Pai, aflitos, angustiados, até mesmo, Deus, tem colocado os seus nomes, Pai, nesses pedidos, ó Deus, esperando e crendo na providência e a vida do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Deus, eu quero glorificar o teu santo nome. Deus, pela vida de cada dizimista, Deus, pela vida de cada ofertante, que segundo a fidelidade do Senhor, Pai, tem, Pai, oh Deus, abençoado a obra de Deus, que tem, Senhor, sido fiéis a Ti, Deus, segundo a fidelidade que há no coração deles, Pai, eu te peço nessa hora, que o Senhor possa abençoar, Deus, com toda sorte de bênção, Pai. É a minha oração, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Diante do Senhor, não sei como é que foi o teu dia, não sei como é que tem sido o teu tempo diante do Senhor. É certo que a palavra do Senhor diz que o Senhor inclina os seus ouvidos ao ouvir a oração do teu povo, a oração do teu filho, a oração do justo. Nós estamos aqui, aleluia, para louvar esse Deus, aleluia, para fazer essa oração em forma de canção. Faça comigo, aleluia. Oh
testemunho enquanto nós vivemos. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria, querido, que você, por favor, abrisse agora com carinho a tua Bíblia, a tua espada, desembainhasse a palavra de Deus em Salmos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, lá no trabalho, veja só. Em Salmo 55. Quando o Senhor ele trata algumas coisas conosco, como por exemplo, esses dias eu fui ministrar lá na sede, eu não queria pregar lá. Mas a partir do momento que recebi o convite para ir lá, o Senhor ficou me incomodando acho que uns 2 meses. Eu estava quase passando para outra pessoa, porque eu não queria dizer o que Deus tinha mandado dizer lá. E Ele só gosta de dizer coisas assim agradáveis, né? Mas às vezes o Senhor nos chama para a intimidade e diz isso aqui, ó. Salmos de número 55, versículo 1 a princípio, nós vamos ler. Está escrito assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Até aqui, agora coloque a mão no teu peito, a mão no teu coração, com os teus olhos fechados, e fala assim comigo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Mais forte: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Nessa hora, eu me coloco diante da tua presença, do teu altar, do teu trono, desse trono que jorra rios de água viva, para ser alimentado por ti. Fala comigo, ó Deus. Fala, o teu servo ouve. Glória a Deus. Você, na qualidade de servo do Senhor, pode se assentar. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E logo pela manhã, eu estava meditando nessa palavra, nessa passagem, e algo me chamou a atenção, entre tantas coisas, principalmente os primeiros versículos. E a palavra do Senhor nos diz aqui, querido, nesse salmo, de Davi, e ele está em angústia, ele se coloca em plena aflição, em um momento de dificuldade na vida de Davi, na vida do rei Davi, na vida daquele garoto que derrubou o gigante, ficou ali de pé sobre o seu peito e cortou a cabeça dele com a sua própria espada, com a espada do próprio Golias. Agora se encontra em uma situação tão difícil, onde o próprio filho de Davi, o próprio Absalão, ele se rebela contra Davi. E essa é uma palavra profética porque Davi, ele pecou com Betseba, isso ele mostra arrependimento lá no Salmo de número 51. Deus perdoou ele, claro, mas a palavra do Senhor diz que a espada não sairia da casa de Davi, ou seja, o mal estaria na casa dele, por causa daquela desobediência, adultério e homicídio logo em seguida, em um homem que era de confiança dele. Mas olha só o que diz o Salmo 55, no versículo 1. Olha só o apelo desse homem: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas, ou não escondas-te da minha súplica. Ou seja, quando o salmista, querido, está dizendo inclina os seus ouvidos, é uma sensação de que os ouvidos do Senhor estão longe do alcance da voz desse homem. Embora a palavra do Senhor nos diga lá em Isaías capítulo 59, verso 1, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, e também a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, mesmo assim esse homem ele se sente longe de Deus, ele se sente longe da presença do Senhor. E deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Há momentos na vida da pessoa, há momentos na vida do cristão, sabe, querido, que da pessoa que não teme a Deus e que não serve a Deus, isso é muito comum, mas na vida do cristão, daquele que um dia entregou sua vida para Jesus, daquele que um dia desceu as águas do batismo, daquele que é fiel ao Senhor, há momentos, querido, na vida do cristão que ele se sente como se ele estivesse longe de Deus, como se nem a fala dele o Senhor pudesse ouvir. Mas é interessante, querido, que esse mesmo homem lá, no Salmo de número 139, fala a respeito da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus, ou seja, Deus é o Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar. Esse mesmo homem, esse mesmo salmista, esse mesmo rei, mas aqui nesse momento de aflição é como se ele esquecesse de tudo isso. É como se você tivesse um Deus dentro do teu coração, você sabe da grandeza, do poder,
Você sabe que esse Deus, o que Ele é capaz de fazer para alcançar a tua vida, para te abençoar. Você sabe que Ele é capaz, mas mesmo por isso, no momento de aflição que Ele está passando, parece que Ele se esquece de tudo isso. E Ele diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos a ouvir a minha oração, a ouvir a minha súplica, Senhor. Senhor, abra os teus ouvidos para mim, não te esconda, Senhor, de mim. Ele se sentiu como se o próprio Deus tivesse se escondido dele. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, trazendo para a nossa experiência, para a nossa vida no cotidiano. Eu não sei se você, em algum momento na sua vida, se você conversou com alguém e você não teve resposta dessa pessoa, mesmo sabendo que a pessoa está ouvindo, e ela é a única que pode te ajudar. Mas você fala, é como se a pessoa estivesse ouvindo, mas assim, não dá crédito. Mas você fala, e ela nada. Você fala, e ela nada. Eu não sei se você já passou por isso. A pessoa resposta para aquilo que você procura, para aquilo que você busca. Sabe, querido? E você fala, parece que não acontece nada, parece que ninguém falou nada. Nos faz lembrar, é claro, da parábola do juiz iníquo, né, e da viúva que estava ali todo o tempo na casa do juiz, sempre pedindo para que ele pudesse fazer justiça para ela. Mas é interessante, querido, quando nós falamos e parece que a pessoa não está dando crédito para aquilo que nós falamos, parece que a agonia aumenta ainda mais. Parece que o desespero toma conta do coração. Sabe, querido? Os seres humanos, eles são assim, querido. Quando eles buscam algo, há momentos da vida do ser humano, porque a princípio ele simplesmente busca. Eu falava assim quando eu estava procurando emprego. Primeiro eu procuro emprego. Eu vou até escolher um ou outro. Procuro emprego. Passo o segundo mês, eu já não procuro. Eu já vou, mas direto. Uma coisinha assim, outra que aparecer, eu pego. No terceiro mês, eu já estou pegando qualquer coisa. É o famoso apelo. A vida do cristão, muitas vezes, acontece isso, querido. Primeiro ele começa a orar: Senhor, que seja feita, Senhor, a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ele fala bonito, ele canta até muitas vezes bonito, isso é maravilhoso. Mas depois ele já começa a falar: Senhor, eu já orei a ti, Senhor, só estou te lembrando, Deus, embora o Senhor saiba todas as coisas, Deus, mas olha, isso, e fala de novo. E lá no final, sabe, vai passando o tempo, ele já vai dizendo para Deus: Deus, inclina, Senhor, os teus ouvidos, Senhor, para mim. Senhor, não fuja de mim, Senhor, não te esconda de mim. Escuta a minha súplica, aquela oração de apelo, aquela oração de desespero, como quem o Senhor, ele não está ouvindo, como que o Senhor está tão distante dessa pessoa. E o salmista, querido, ele diz isso, embora muitos salmos, ele nos fala a respeito do Senhor ser a nossa rocha, o Senhor será a nossa fortaleza, o Senhor será o nosso abrigo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, dos céus, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse mesmo homem que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse mesmo homem, querido, agora está aí. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para mim, Senhor. Por favor, Senhor, pelo amor de Deus, inclina os teus ouvidos para mim. Sabe, querido, parece que a angústia, parece, querido, que a aflição é mais forte do que ele mesmo. Sabe, querido, e quando que nós oramos assim na nossa vida? Quando nós buscamos, sabe, o favor de Deus, quando parece que chega no limite, né? Mas quando nós oramos, parece que o milagre ele não acontece. Você até canta ao Senhor: hoje o meu milagre vai chegar. Mas você está orando para zoando. Hoje o meu milagre vai chegar. E você está ali aumentando o milagre, sabe? Está cantando com mais força: o meu milagre vai chegar. Sabe, querido? E é interessante, querido, e quando muitas vezes o milagre não acontece, querido. Quando muitas vezes a porta ela não se abre, e nós batemos, crendo na palavra de Deus, quando a porta muitas vezes não se abre, sabe, querido? Quando muitas vezes o vício ele não sai da nossa casa, sabe? Quando muitas vezes a pornografia não sai da nossa casa, nós oramos a Deus, nós clamamos, nós invocamos ao Senhor. Quando a rebelião está dentro do nosso lar, debaixo do nosso teto, ou até mesmo na nossa família, em algum parente, nós oramos e insistimos em oração. Deus escuta, Senhor, inclina, Senhor, os teus ouvidos para mim, Senhor, toma uma atitude, Deus, em favor de mim, Senhor. E ele diz no versículo de número 2: atende-me, ouve-me, lamento-me e rujo. Ou seja, Senhor, estou desesperado. Você já viu alguém rugindo de desespero, querido? Alguém ali como que uivando, amado. E o interessante, querido, e o mais curioso, é que quando o salmista ele pede para que o Senhor venha ouvir, mas não somente ouvir, mas também
a responder à sua oração, responder o seu clamor. Muitas vezes nós pensamos, querido, que a nossa mente, ela muitas vezes ela nos trai e ela se volta como que fosse assim só por problema que nós estamos vivendo. Parece que a mente ela tem uma espécie de amnésia, ela se esquece de Deus que serve. Ela se volta só para a situação da época. Você já conversou com uma pessoa que toda vez que você, faz um ano que ela está falando isso para você, mas toda vez que você vai conversar com ela, ela fala isso para você de novo antes de falar bom dia? Você estende a mão, ela não fala bom dia, ela já falou a situação, olha isso, aquilo, e despeja em cima de você. Você já conversou com alguém assim? Rugindo, querido, desespero, ali buscando por causa da aflição que estava tomando conta daquele homem, daquele guerreiro, daquele militar que era Davi, daquele homem experimentado nas guerras, agora estava ali sendo perseguido, os inimigos buscando até mesmo a sua morte. E como se não bastasse, ele não podia matar um dos principais inimigos, que era ali o seu próprio filho. Como é que ele ia matar o filho dele? E disse para Joabe, em um momento de perseguição, disse: olha, Joabe, eu quero Absalão, que se rebelou e tomou meu trono, quer tomar meu trono, olha, eu quero ele, mas não mate ele, não tire a vida dele, não fira ele, nem traga ele são e salvo para mim. Absalão deu tanto problema para Joabe. Joabe era o oficial de confiança de Davi. Mas deu tanto problema para Joabe, Absalão, que o próprio Joabe foi atrás de Absalão. Absalão ali correndo com o seu cavalo, e Absalão era cabeludo, tinha um cabelo muito formoso, um cabelo grande. E a palavra do Senhor diz que os cabelos de Absalão ficaram enroscados num galho de árvore. E o cavalo foi e ele ficou enroscado ali. Joabe não perdeu tempo, falou: é isso mesmo, vou resolver o problema já. Pegou a espada e cortou a cabeça de Absalão. Davi ficou muito triste por isso, muito triste, se lamentou dias por isso. Mas, querido, aqui no momento, querido, de perseguição, no momento, querido, de angústia, querido, no momento de aflição de Davi, que Davi, é claro, não queria que isso acontecesse, mas no momento de aflição de Davi, olha só, querido, a gente esquece, e Davi também se esqueceu por um período de tempo, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Esqueceu que a gente canta assim: poderoso Deus. E a gente canta assim: nosso Deus é poderoso para fazer. A gente esqueceu de tudo isso. Sabe quantas vezes a gente está ali, querido, muitas vezes desanimado da vida. E amanhã eu vou conversar com outro que também está desanimado da vida, desanimado de Deus. Conversei com ele faz uns dias, ele falou: estou desanimado de Jesus. Eu falei: tá bom. Falei: fique esperto para Jesus não desanimar de você, porque por enquanto você está desanimado dele. Para que ele desanimar de você, ó, fazer que nem o padre, ó, extrema unção para você. Esquece disso. Foi. Para que ele cansar de você, das suas tolices aí, ó, sabe? Aí até eu quero a distância. E se Deus não quer, é problema. Né? Então, querido, mas muitas vezes a pessoa ela está ali desanimada, muitas vezes a pessoa ela está aflita, ela está ali, querido, desanimada com a sua vida. E o inimigo das nossas almas, que é Satanás, diz a palavra de Deus, está lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso de número 8, que ele está rugindo, bramando, buscando, querido, a quem possa tragar. E a palavra do Senhor diz lá em Pedro, que, capítulo 5, verso de número 9, para que nós venhamos a permanecer firmes, porque assim foi também com os irmãos que foram antes de nós. Também passaram por dificuldades, também passaram por lutas, por aflições nas suas vidas, no seu ministério até mesmo, ainda representando o nome de Jesus. Mas passaram por lutas. Ele disse lá em 1 Pedro 5, 9, olha, mas permaneça firme. Ele está rugindo, bramando, buscando que possa tragar, vigie. Fique atento, mas permaneça firme. Resista ao mal e ele vai fugir de você, ele vai embora. Sabe, querido? E quantas vezes a gente não tem resistido ao mal? Quantas vezes a gente tem aberto as nossas portas, né, para o mal? Quantas vezes a gente tem aberto as nossas portas para a incredulidade entrar na nossa vida? Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas que acontecem na nossa vida, querido, é livramento de Deus, querido. Às vezes a gente quer buscar, querido, coisas assim que às vezes, sabe, não é para nós. Sabe, querido, existem coisas na nossa vida que é livramento de Deus. E muitas vezes nós não entendemos, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Deus começa a trabalhar na nossa vida, às vezes a gente não entende. A gente não entende. E é interessante, amado, que os inimigos, querido, estavam ali cercando Davi por todos os lados. Por todos os lados, por todos os cantos. Porque Absalão também era formado, era perito na guerra. E ele aprendeu com seu pai, agora se levanta contra o próprio pai.
Ou seja, aquele que ensina todas as artimanhas de guerra agora tem um aliado igualzinho a ele. Alguém formado por ele. E ainda novo, cheio de força, cheio de vontade, cheio de vigor, cheio de saúde, garotão ainda, buscando a sua própria morte, buscando a morte do seu próprio irmão. Somente para assumir o seu trono. Sabe, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que o rei não permitia, ou que nenhum rei, ele admitia na sua vida, ele é ser apanhado pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Nenhum rei, ele aceitava isso. Se você olhar lá no livro do profeta Jeremias, quando aquele rei ele foi apanhado, sabe? Determinado rei que Jeremias profetizou, não se entrega a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, porque senão eles vão assolar, vão te destruir, vão tirar a vida dos seus filhos e vão prender você. Não, eles não davam ouvidos para Jeremias. E Nabucodonosor, como a Babilônia era um império muito grande, fez exatamente isso. Fez exatamente o que esse rei temia. E Nabucodonosor, a primeira coisa que ele fez foi matar os filhos desse rei na frente dele. Depois furou os seus 2 olhos. E depois, isso era um costume da época. Eles, para expor diante de toda a sociedade que ele havia matado esse gigante, ou ele havia apoderado desse rei. Um dos costumes era aquele que Davi fez. Ele matou Golias e cortou a cabeça. Às vezes ele saia desfilando com a cabeça do inimigo pela cidade toda. Saia mostrando para mostrar, matamos o inimigo. Porque cabeça também significa autoridade. Como quem diz assim, olha, a autoridade dele aqui onde está, está nas minhas mãos. E também, um dos costumes da época era depois de ter cercado a cidade e depois de ter matado principalmente os militares, eles tomavam a cidade, tomavam posse, tomavam ali a liderança do rei e também o rei, e eles amarravam ali pelos pescoços, assim, sabe, com uma espécie de uma corda, amarravam pelo pescoço e saía cavalgando nas cidades desse rei, onde ele reinava, para mostrar a situação que eles estavam, para envergonhar mesmo. E é isso que diz também a palavra do Senhor. Não sei se você sabe, quando diz que o Senhor, ele fez exatamente isso com Satanás, quando ele despojou Satanás, quando ele expôs Satanás. Ele fez exatamente isso, ele expõe diante das pessoas quando nós declaramos o poder sobre a enfermidade, declaramos o poder sobre os demônios, assim como está escrito na palavra. Mas olha só, é a mesma coisa, querido, que catar Satanás, pegar ele e amarrar ele pelo pescoço e sair desfilando como quem diz assim, olha, então onde é que está a autoridade dele? Daquele que assolava as nações, onde é que está a autoridade dele? Basta um sai em nome de Jesus, ele já treme, parece, já acontece alguma coisa esquisita com ele. Sabe, amor? Jesus fez a mesma coisa com Satanás. Mas olha só que interessante, olha só que curioso, querido. Versículo 5, versículo 4 diz assim: o meu coração está dolorido por dentro de mim. Terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm. E o horror me cobriu. Ou seja, estou desesperado. Estou desesperado. Não sei como é que você entrou, querido, aqui nessa noite. Não sei como é que você se colocou aqui, querido, nessa noite. Não sei como é que está a tua situação, querido. Só quero dizer para você, por mais que nós estejamos desesperados, por mais que você esteja desesperado, querido, na tua vida, na tua maneira de viver, naquilo que você tem buscado, e parece que você não tem encontrado, nem que você tem buscado, e parece que até a presença de Deus se foi de você. Sabe, querido? Não sei como é que está a tua situação, não sei como é que está o teu coração até mesmo. Mas a palavra do Senhor diz que Davi, embora tanto temor assim dentro do coração dele, ele não desistiu. E a derrota do cristão, você sabe onde é que ela está? Quando ele desiste, quando ele recua, quando ele fala, não quero mais. Quando ele, como diz o mundo aí fora, ele joga a toalha, quando ele entrega, sabe, os pontos, ele fala, desisto, cansei. Quando ele diz isso, é realmente a derrota dele. Porque o Senhor Jesus já deu a vitória sobre o inimigo, mas ele mesmo se coloca ali em aflição, ele mesmo se entrega, sabe, ele entrega os seus próprios pontos. Mas Davi, ele não desistiu, ele disse assim no versículo de número 16, mas eu invocarei a Deus e o meu Senhor me salvará. Eu invocarei, eu clamarei ao Senhor, eu continuarei buscando desse Deus e Ele me salvará, Ele vai me salvar. Havia mudado alguma coisa ali diante de Davi? Não. A situação havia melhorado? Não. Os inimigos continuavam perseguindo e continuavam.
Mas lá no fundo do coração, querido, existe aquela palavra que foi dita lá no livro de Provérbios, que nós quando ensinamos a criança no caminho que ela deve andar, lá quando ela for velha não vai se desviar dele. Ou seja, lá no fundo do coração existe uma sementinha ainda que foi lançada. Sabe, querido? Lá no fundo do nosso coração existe uma semente que foi lançada um dia, que diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que Deus é grandioso, que Deus é maravilhoso, que para Deus não há limite, que Deus é um Deus de perto, Jeremias 23, e Deus é também um Deus de longe, que para Deus, querido, não há barreiras, mas o Senhor, Ele entra em todo e qualquer lugar se necessário. Ele diz assim: mas eu invocarei o nome de Deus, e Ele me salvará. Sabe, querido? Ele se coloca em uma situação que difícil, amado. Difícil. Quando nada muda, mas dentro da pessoa tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar. Sabe, irmãos? Porque a nossa busca diante do Senhor, a nossa fé, que não depende, não pode depender das situações que nos rodeiam, nem das amizades que nós temos. Mas a nossa fé, a nossa caminhada com Deus, ela depende somente de nós. Se nós dissermos que nós vamos adorar a Deus, nós vamos buscar ao Senhor, nem Satanás, ele pode nos impedir, porque você fala: eu vou em nome de Jesus. Se você vai, você busca. Pode ver, na tua vida é assim, quando você quer conquistar alguma coisa, você atravessa o mundo e você vai, você conquista. E às vezes a gente, na presença de Deus, servindo a um Deus tão grande, a gente às vezes recua, sabe, amado? Sendo que Deus é maior e mais poderoso que todas as coisas, toda qualquer pessoa, sabe? Às vezes a gente recua, mesmo servindo ao Deus que nós servimos. Ali diante de um inimigo sutil, de um inimigo perverso que age na malícia, versículo 21, a sua boca é mais macia do que a manteiga, mas o seu coração a guerra, e as suas palavras são mais brandas do que o azeite, do que o óleo. Todavia, as espadas eram espadas nuas, ou seja, espadas desmanhadas, doido para matar. Palavrinha ali, sabe, querido? Sutil, leve, mas doido para matar, roubar e destruir, que é a estratégia de Satanás. Matar, roubar e destruir a nossa vida, com palavras, com atitudes, sabe, querido, com circunstâncias, com acontecimentos, louco, desesperado para matar, roubar e destruir a nossa vida. Mas só para encerrar, querido, eu gostaria de deixar um versículo para você. Olha só o que está escrito lá, em capítulo 55 mesmo do livro de Salmos, verso de número 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, Ele vai sustentar você. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço, o inimigo ao poço, à perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão a metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Quantos aqui confiam no Senhor? Quantos aqui confiam no Deus que serve? Então coloca de pé, querido, em nome de Jesus. Então fica de pé por um instante. Se você confia, se você crê no Deus que você serve, fique de pé por um instante nessa fé, nessa convicção, querido, que Deus, assim como agiu na vida do salmista, assim como Deus entrou com providência na vida do salmista, e ele creu e ele confiou no Senhor, assim também diz a palavra do Senhor para cada um de nós, querido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O Senhor, ele é responsável, querido, pelas nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que vai à nossa direita. O Senhor é aquele que nos sonda. O Senhor é aquele que está, querido, dando sustento, respaldo para as nossas vidas, querido. É aquele que destra as nossas mãos para que nós venhamos a guerrear, a combater o bom combate. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. O teu combate, querido, não é físico. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades que agem nas regiões celestiais. A nossa luta, querido, é contra aquilo que se levanta contra nós, é contra Satanás, contra os demônios, contra as hostes e contra aquilo que muitas vezes tem feito, querido, para tentar nos atormentar, para tentar muitas vezes, querido, nos assolar e tirar a nossa paz. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Não sei, querido, por que porta o mal tem entrado na tua vida ou talvez tenha entrado na tua casa. Mas eu sei que está escrito que se o inimigo ele entrar por um caminho, querido, se ele vier por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá, ele vai ter que bater em retirada no nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus, apresenta a tua guerra, apresenta a tua batalha diante do Senhor, apresenta a tua causa diante dele, apresenta esse combate, querido, diante dele, apresenta, querido, essa situação,
Apresenta o cenário diante do Senhor teu Deus, querido, porque Ele está aqui nessa noite. Inclina, Senhor, os teus ouvidos. Os ouvidos do Senhor estão inclinados, querido. Os ouvidos do Senhor, querido, estão voltados para a minha vida e para a tua vida, porque o Senhor tem prazer naqueles que louvam, naqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nossas vidas mais uma vez, Deus, se encontram na tua presença. Nossas vidas, Deus, mais uma vez se encontram, Pai, na tua casa, diante de ti, Pai, voltados para ti, Deus. É claro que nós somos dependentes do Senhor, é claro que nós somos dependentes, Deus, da tua graça, da tua glória, de que o Senhor faça algo, Deus, por nós, porque o Senhor já nos fez dependentes, exatamente para que nós buscássemos a tua face. Aqui nós estamos, Deus, para invocar o teu santo nome, para levantar o teu nome, para declarar, Deus, a tua grandeza, o teu poderio, Senhor, o teu senhorio sobre as nossas vidas, para declarar que todas as coisas passam, mas o Senhor permanece para sempre. O Senhor sempre vai existir e o Senhor sempre vai prevalecer, Pai. No nome de Jesus, apresentamos, Pai, cada vida que está aqui nessa noite. Deus abençoa, Senhor, com toda sorte de bênçãos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus filhos. Cuida, Deus, desses que estão aqui, Pai, são seus. Deus, talvez muitas vezes afligidos, Senhor, nas áreas, Senhor, financeiras, Senhor, talvez afligidos, Senhor, na área profissional, Senhor, talvez afligidos, Senhor, na área sentimental. Mas, Pai, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, o Senhor que é um Deus completo, que cuida, Deus, de cada um de nós em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, entra, Senhor, com providência. Assim, Deus, como o Senhor fez, Deus, na vida do salmista, na vida desse homem que é segundo o teu coração, na vida desse que também, Deus, saiu dos seus lares para estar aqui nessa noite te adorando. Eu te peço, Pai, nessa noite, alcança, Senhor, cada vida. Estende, Deus, a tua mão, Senhor, sobre cada vida, sobre cada lar, sobre as suas famílias, Pai, no nome de Jesus. Toca, Senhor, tira, Deus, o vício, Senhor, Pai, no nome de Jesus. Converte, Senhor, os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Faz, Deus, a tua obra, Pai, Senhor, a tua varredura, Senhor, e tira todo o mal, Pai, no nome de Jesus. Todo espírito contrário, no nome de Jesus, nós repreendemos toda obra contrária, tudo aquilo que tem sido feito, até mesmo em encruzilhadas, em tantos lugares, Senhor, para destruir a vida dos teus filhos, Pai. A tua palavra diz, Deus, que, oh Senhor, aquilo que vem, Senhor, sobre a tenda dos teus filhos, Pai, sobre a tenda dos teus filhos não há encantamento, Pai. Sobre a tenda dos teus filhos, a bênção do Senhor, a mão do Senhor, a proteção do Senhor, ao cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, Pai Santo. Nós declaramos, Pai, que te adoramos nessa noite. Declaramos que aqui vem a glória do Senhor. Sua graça é manifesta, está presente o teu amor. Almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará. Vem a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Almas vão se derramar e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as barreiras em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz.
dizer. Arranca, Deus, de nós toda incredulidade. Arranca, Deus, de nós toda dúvida, Pai. Todo desejo, Pai, de voltar atrás. Todo desejo, Pai, de não fazer a Tua obra, Pai, arranca, Deus, de nós. Todo desejo, Pai, de desanimar, Pai, em nome de Jesus, arranca, Deus, de nós, Pai. Tudo aquilo, todo sentimento que não provém de Ti, Pai. Nós declaramos, Deus, a vitória sobre o Teu povo. Declaramos, Deus, a salvação. Declaramos, Deus, a libertação. Que sejamos, Pai, livres a cada dia, Senhor, de todas as cadeias do inferno, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós declaramos, Pai. Oh, Senhor, mais uma vez, vamos profetizar a salvação? Mais uma vez, vamos profetizar a salvação? Faça comigo. Profetizamos, fala assim comigo. Profetizamos salvação, total libertação. Vamos às cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar do mal. Aqui vem a luz de entronizamos Cristo. Ele é o nosso Deus. Nos rendemos aos teus pés. Nós sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações, operando maravilhas, transformando os corações, operando maravilhas, transformando os corações. Assim, transformando o meu coração. Transformando o meu coração. Minha alma. Meu espírito. O meu entendimento. Aleluia, graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Só Ele pode transformar. Só Ele pode fazer essa obra em nossas vidas. Porque Ele é poderoso para isso.